Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre a classificação periódica e o objetivo, do capítulo é conhecer a história da criação da tabela periódica, quem foram as pessoas que contribuíram e vamos compreender a organização dos elementos na tabela periódica. Nós vamos também diferenciar, aí a questão dos elementos que são encontrados na tabela periódica em metais e não metais. Então, por que é importante organizar os elementos químicos? Você sabe por que alguns elementos químicos podem ser colocados em um mesmo grupo? Conhece algumas propriedades, características dos metais e não metais? Então, vamos entender aí como funciona essa questão dos elementos químicos, começando com uma introdução, falando um pouco da história, um pouco também do cientista, que contribuiu, na verdade, para a síntese, a produção dessa tabela periódica. Então, os letreiros luminosos que você pode observar aí na figura, eles são um destaque, geralmente, em comércios ou para chamar a atenção de um cliente. E, na verdade, isso só acontece por causa de um gás que ele é colocado dentro de vidros, na verdade, como vocês podem ver aí, dentro de um vidro. E esse gás, ele é conhecido como neônio. E, inclusive, a gente já até conversou sobre esse tipo de gás lá no 6º ano. Só que a gente falou assim, bem básico mesmo sobre ele. E, na verdade, quando a eletricidade, a corrente elétrica, ultrapassa esse gás, ele acaba produzindo essas cores aí, como vocês podem ver. Bom, o neônio é um dos elementos químicos conhecidos como gases nobres, Por isso ele fica ali agrupado junto com os gases nobres, como o hélio, o argônio, o crípton, o xenônio, o radônio. Então, fica aí nesse grupinho aí conhecido como gases nobres. Eles têm muitas propriedades em comum, então por isso que eles ficam juntos, tá, pessoal? Esses gases, eles formam um grupo, de uma tabela que facilita muito a vida dos químicos e também vai facilitar, querendo ou não, o nosso estudo aqui sobre esses elementos. E, na verdade, esse agrupamento, de elementos químicos, a gente chama de tabela periódica. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho aí sobre a história da tabela periódica. Bom, alguns cientistas, aí no século XIX, eles descobriram alguns elementos químicos e eles perceberam que esses elementos químicos tinham propriedades semelhantes. E aí, com base em todo esse conhecimento sobre os elementos químicos, eles começaram, a fazer modelos para tentar organizar os elementos de uma maneira lógica. E essa organização iria fazer, na verdade, com que os químicos e os cientistas em geral conseguissem trabalhar de uma forma bem mais facilitada com relação à organização desses elementos químicos num modelo de organização. Então, a partir de diferentes ideias, construíram aí as tabelas. E, na verdade, essas tabelas é um agrupamento desses elementos de muitas formas diferenciadas. Tanto é que eu vou mostrar para vocês aqui como que era a tabela periódica. Antigamente, vocês vão perceber que é totalmente diferente do que, na verdade, a gente vê hoje. Então, um passo importante para a construção de uma tabela periódica foi, na verdade, aí, por um professor de química, e ele era russo. Na verdade, o nome dele aí se chamava Dmitry Ivanovich Mendeleev. E, na verdade, esse cara aí ele foi espetacular no sentido de produzir uma tabela periódica para a gente.
lógico que teve muitas pessoas que contribuíram, mas ele foi o ponto-chave essencial para a criação dessa tabela. Então, o que o Mendeleev fazia, né? Ele, na verdade, quando ele estava ali estudando os elementos químicos, ele simplesmente fazia anotações em cartõezinhos, né? Ele colocava ali o hidrogênio, por exemplo, colocava a massa atômica do hidrogênio, e depois ele colocava uma propriedade, né, do hidrogênio, por exemplo, inflamável. A mesma coisa o sódio. O sódio, ele fazia isso também, né? Ele colocava ali um nome, a massa atômica, tudo que ele sabia sobre aquele elemento químico, ele colocava no cartãozinho. Ele fazia aí esses cartões separados. Depois ele começou a pensar, né? Bom, seria interessante, né, que esses cartões eles ficassem juntos de acordo, né, com as semelhanças. E aí ele decidiu arrumar esses elementos químicos de acordo com a massa atômica. E, na verdade, né, ele foi agrupando de uma forma bem bacana. E, desse modo, alguns elementos formavam grupos com as mesmas propriedades. Então, a primeira tabela periódica, na verdade, né, foi feita aí dessa forma, né? Assim, não a primeira, mas a mais organizada possível foi a desse carinha aí, do Mendeleev, que eu acabei de falar para vocês. Então, gente, olha só o que ele fez, né? Ele pegou aí os elementos químicos que ele já tinha em mãos, né? E aí ele organizou dessa forma aí, só que ele fez de uma forma de acordo com a massa atômica, como eu falei. Então, por exemplo, ele pegou ali o hidrogênio, né, que tem a massa atômica número 1 e colocou, tá? Então, o hidrogênio ele fica aqui logo no início, ó, se vocês forem realmente observar aqui, ó, tá? Depois ele foi colocando os outros elementos, né? E aí ele foi colocando aqui, ó, o número da massa atômica. Lógico que tinha alguns elementos aí que estão, na verdade, faltando, mas isso foi complementado depois por outras pessoas, ou seja, por outros cientistas. Então, pessoal, um exemplo aí de grupo de elementos que nós temos é o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, né? Então, eles formavam compostos com um cloro na proporção de um átomo do elemento para um de cloro, tá? Eu sei que vai ficar um pouco confuso explicar isso para vocês agora, mas isso aqui tem a ver com ligações químicas. E a gente vai falar sobre ligações químicas nos estudos futuros. Então, não se assustem com relação a isso, tá? Então, nós temos aí um outro exemplo de grupo, né, da tabela periódica, como berílio, magnésio, cálcio, estrôncio. Também formava compostos químicos, né, com cloro, né, aí mais a proporção de átomos no composto era de um átomo do elemento para 2 de cloro. Então, essas semelhanças com relação à ligação química com outro elemento, tudo vai ali formando um grupinho, ou seja, de elementos químicos que vão tendo propriedades parecidas. E propriedades é aquilo que caracteriza um elemento químico realmente. Então, apesar de outras tentativas, né, já terem sido feitas, Mendeleev foi quem efetivamente conseguiu fazer uma organização aí realmente bem fiel, bem legal com relação aos elementos químicos. Então, nascia assim a primeira tabela periódica, tá? Bom, ainda falando um pouco dessa tabela, desse modelo aí, né, dessa tabela periódica, que não é nada parecida com a tabela de hoje, mas nós temos aí um ponto-chave no trabalho desse cara. Ele foi ótimo, ele foi excelente. Então, muitos elementos não eram conhecidos na época, então por isso que tem, na verdade, essas lacunas aí. Mas só que o Mendeleev, gente, ele conseguia prever quais eram, na verdade, esses elementos, então ele colocava ali
a massa atômica desse elemento. Ele falava, não, esse elemento aqui, que está aqui nessa lacuna, vai ter massa tal, massa X. E aí, quando outro cientista descobria, na verdade, né, o elemento químico, e dava exatamente, praticamente o mesmo resultado desse cara. Então, por isso que ele foi um gênio, realmente, aí da tabela periódica. Então, ao estudar os elementos, né, com valores de massa próximo, e aqueles que estão na mesma coluna dos supostos elementos conhecidos, Mendeleev fez uma série de previsões. Né? Ele foi assim um cara meio espetacular. Eu fiquei assim realmente chocada com o estudo que ele fazia com relação a esses elementos. Ok? Então, por exemplo, vamos ver aqui um elemento químico que ele praticamente sabia que existia, mas ele ainda não conhecia muito bem sobre ele. Então, o que ele fez? Ali nós temos o cálcio. Né? O cálcio ele tem aí uma massa atômica de 40. Né? E embaixo ali nós temos o titânio, que tem uma massa de 48. E entre, né, o cálcio e o titânio a gente percebe que tem uma lacuna. E essa lacuna, na verdade, o Mendeleev conseguiu descobrir realmente qual seria esse próximo elemento químico que preencheria ali naquela lacuna. E aí ele conseguiu realmente prever que esse elemento químico teria a massa atômica 45, ou seja, ficaria ali intermediário. Lógico que esse cara ele deve ter feito, na verdade, muitos cálculos, muitas previsões, questão de lógica realmente para colocar esse elemento químico realmente ali naquela lacuna. Então, gente, aí veio esse outro cara aí, o Lars Fredrik Nilsson, lá em 1800, né? E, na verdade, esse cara, ele complementou o que o Mendeleev, na verdade, já sabia. E aí, simplesmente, ele descobriu o elemento conhecido como escândio. E aí colocou lá naquela lacunazinha ali entre o cálcio e o titânio. E aí foi o ponto-chave realmente para fazer com que esse cientista, né, esse químico, Mendeleev, conseguisse aí ter todos os créditos. Então, portanto, a organização dos elementos em uma tabela torna mais fácil a identificação das propriedades comuns a vários elementos, além de permitir previsões acerca das propriedades dos elementos desconhecidos. E mais na frente, pessoal, a gente vai estudar sobre a tabela periódica. Vocês vão ver assim que é uma coisa bem legal, uma coisa bem visual. E por enquanto a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente continua falando um pouco mais sobre esse assunto que eu gosto muito. Um abraço para todos e até a próxima.